Domingo agitado no Flamengo. Torcidas organizadas vão no CT Ninho do Urubu para demonstrar apoio à equipe. Gabigol treina entre os titulares para o jogo contra o Peñarol na quinta-feira. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de domingo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Deixa o like de vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevam. A inscrição de vocês é muito importante para o crescimento do nosso canal. É super gratificante para o nosso trabalho e nos ajuda muito. Acione o sino da notificação e continuem aí compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça. E como eu falo sempre, aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos para as notícias, né? Começar aqui por esse domingo agitado no CT Ninho do Urubu. As organizadas emitiram uma nota ontem dizendo que iriam se reunir hoje no CT Ninho do Urubu às 7h30 da manhã, mas que seria aí uma manifestação pacífica, uma manifestação para demonstrar o apoio da torcida para a equipe que vai enfrentar o Peñarol na quinta-feira, né, lá no campeão de siglo, no Uruguai, pelo jogo de volta. Jogo que o Flamengo precisa reverter um placar. Já saiu em desvantagem aqui no Maracanã no jogo de ida. O que aconteceu? O Flamengo perdeu por 1-0. 1-0 não tem nada ganho. O elenco que o Flamengo tem, qualificado que é, os jogadores à altura, jogadores selecionáveis, o Flamengo pode sim conseguir reverter esse placar e voltar de lá do Uruguai com a classificação para as semifinais. Então, é um jogo muito importante, é um jogo que o Flamengo tem que entrar focado, o jogo que o Flamengo tem que entrar ligado, e a demonstração de apoio da torcida dá para incentivar mais esses jogadores a fazer isso. O torcedor nesse momento é o 12º jogador. A força da torcida é muito grande. Apesar do jogo para decidir a vaga sendo fora de casa, a torcida pode fazer toda a diferença, né? Então, vamos torcer para que dê certo. Os manifestantes, né, no bom sentido, os representantes das torcidas organizadas puderam entrar no CT Ninho do Urubu, puderam conversar com os jogadores, e o Anderson Marcula e outros, né, em entrevista disseram que essa manifestação foi muito positiva, que eles conseguiram conversar com o Gerson, né? O Gerson falou para eles também que eles se estão sentindo incomodados, né, por terem perdido em casa e que vão buscar a todo custo essa classificação lá fora. Vamos torcer para que isso dê certo. Vários jogadores pararam, abaixaram os vidros do carro, conversaram com os torcedores que lá estavam. Michael estacionou seu veículo, voltou e conversou com a torcida. Michael, que está lesionado, infelizmente está fora desse jogo por conta de lesão, né? Mas vamos aguardar, vamos torcer. Lembrando que o Flamengo tem um jogo hoje contra o Grêmio. Daqui a pouco eu falo sobre esse jogo. Mais importante, tem outras notícias aqui. Ontem, o Vene Casagrande trouxe a informação de que talvez Gabriel Barbosa ou Gabigol não jogasse mais esse ano com a camisa do Flamengo. Eu já havia comentado sobre isso também. Já havia dito que talvez o Flamengo não utilizasse mais o Gabigol para ele não se lesionar e não ser obrigado a estender o seu vínculo empregatício com o atleta. Mas a Mônica Danello, né, da TNT Esportes, trouxe uma outra informação. Né? Disse que o Gabigol está treinando no mesmo turno dos outros jogadores e não constatou lesão, mas sim uma fibrose. Por conta dessa fibrose, ele ficou de fora do jogo contra o Peñarol, foi cortado do jogo contra o Grêmio, e como foi dito pelo Vene Casagrande, que o atleta estaria treinando em separado, tá? Mas a Mônica Danello disse que não, ele não está treinando em separado, está treinando no mesmo turno que os outros jogadores, porém está fazendo um trabalho de reforço muscular, fazendo um trabalho de condicionamento físico, devido à lesão que ele teve anteriormente, não ter se recuperado 100%, tá? Então, tudo indica que Gabigol não está
limado do time do Flamengo. O Gabigol não está impedido de jogar pelo Flamengo. É apenas uma cautela que o departamento médico está tendo para que o atleta fique 100%, né? Então aqui, ó, Gabigol está sendo preparado para jogar no Uruguai e ele ainda não está fora do Flamengo. É informação da Mônica Danello, da TNT Esporte, né? Isso mesmo aqui, para conferir, para não dar o crédito para a emissora errada. Então essa situação. E eu tenho uma outra informação sobre Gabigol, informação de última hora da Mônica Alves do Coluna do Fla, que diz o seguinte: Gabigol é testado em escalação titular do Flamengo e pode ser surpresa contra o Peñarol do Uruguai. O Flamengo pode ter uma grande surpresa na formação titular que irá enfrentar o Peñarol na quinta-feira, dia 26, pela volta das quartas de finais da Copa Libertadores da América. Né? No treinamento desse domingo, a comissão técnica de Tite testou o time com Gabigol na escalação. E a formação é exclusiva da reportagem do Coluna do Fla, dando crédito aí a Mônica Alves e a Coluna do Fla. Escalação do meio-campo para a frente testada hoje, no domingo. Léo Ortiz, né, como volante, Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Gabigol, né, reeditando aí aquela dupla de 2019. Então nós podemos ter surpresas na escalação do Flamengo no jogo de quinta-feira, dia 26, contra o Peñarol. Lembrando, o Flamengo treinou hoje na parte da manhã, treina amanhã, segunda-feira, treina na terça-feira, treina na quarta-feira de manhã e à tarde viajam para o Uruguai. Então vou estar acompanhando para deixar vocês inteirados dessa situação, para que vocês fiquem cientes do que está acontecendo nos bastidores do Flamengo. Então, a notícia trazida pelo Vene Casagrande no momento não está batendo. Não estou tirando a credibilidade dele, tá? Mas foi feita uma apuração pela Mônica Danello, né? E também aqui pela Mônica Alves do Coluna do Fla, que consta que o atleta está sendo preparado para o jogo contra o Peñarol. Espero que realmente seja isso, espero que ele esteja bem fisicamente, espero que ele consiga nos surpreender, marcando o gol que vai dar a classificação para o Flamengo no jogo de volta, né? Então, essa situação de Gabigol no momento, fiz questão de colocar logo no início da matéria. Bom, agora vamos falar aqui sobre Flamengo e Grêmio. Charlie Alcaraz e Lohan devem fazer parte do time titular. Além disso, Carlinhos vai comandar o ataque rubro-negro, ou seja, Carlos Alcaraz pode ser pela primeira vez titular no time do Flamengo. O potencial ele tem para isso. A provável escalação do Flamengo já trouxe ontem, mas vou repetir hoje. Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz e Cleiton formando a dupla de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Everton Araújo e Alan Sonolento formam ali a equipe, a dupla de volantes, né? Alcaraz, Matheus Gonçalves, Lohan e Carlinhos comandando o ataque. Vale lembrar que na última sexta-feira o Flamengo comunicou que seria aí uma série de jogadores não viajariam com a delegação para Porto Alegre. Dessa forma, 13 atletas permaneceram no Rio de Janeiro. Foram eles Rossi, Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Léo Ortiz e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então, esses 13 jogadores ficaram no Rio de Janeiro para terem um treinamento específico para buscar a classificação no dia 26 frente ao Peñarol. O Flamengo vai ter que quebrar um grande tabu aí. O Flamengo não consegue ganhar do Peñarol pelos jogos da Copa Libertadores da América. E esse tabu vai ser quebrado essa semana que se inicia hoje, né? Agora trazer aqui outras informações que é sobre a saída de Tite do Flamengo. Bom, como eu já havia falado ontem, eu fiz um novo levantamento, né? O técnico Tite não permanecerá no Flamengo em 2025. Isso já é certo. O baixo desempenho tem desagradado os torcedores, tem desagradado os conselheiros e tem desagradado a diretoria rubro-negra. Porém, nesse momento não é cogitada a saída do técnico Tite do Flamengo.
Caso o Flamengo não venha se classificar para as semifinais da Copa Libertadores da América, aí sim, talvez a diretoria venha tomar alguma atitude com relação a isso. Lembrando que estamos em ano de eleição no Flamengo, dia 9 de dezembro, tem votação. Então, essa diretoria não quer ficar marcada negativamente, já tem vários pontos contra ela. Mas, como eu já havia falado, os candidatos que estão na frente aí, que são mais cotados para serem presidente do Flamengo, tanto o BAP quanto o Duns, né, eles não pretendem renovar com o técnico Tite para a próxima temporada. Cair antes disso vai depender muito do resultado de quinta-feira contra o Peñarol, né? Então aqui, ó, mesmo com os olhares direcionados e concentrados no jogo com o Peñarol em Montevidéu, o Flamengo precisa de um bom resultado contra o Grêmio. Portanto, o time de Tite tem uma série de motivos que vão desde a tabela do Brasileirão até a confiança do elenco para vencer neste domingo, dia 22. É isso aí. Vou trazer para vocês os 5 motivos que levam o Flamengo a ter que ganhar de qualquer maneira do Grêmio hoje, meus queridos e minhas queridas. Agora falando aqui sobre Tite rapidinho, tem cotado aí Luiz Castro e Felipe Luiz para assumirem o Flamengo. Felipe Luiz nesse período agora de final do ano, caso aconteça o que nós não queremos, que é a eliminação do Flamengo. Ele pode assumir até o final do ano e no início do ano o Flamengo ia no mercado procurar um novo técnico, né? Mas vamos seguir aqui. Primeiro motivo para o Flamengo ganhar do Grêmio hoje: seguir na briga pela primeira posição do Brasileirão. O Flamengo tem 45 pontos na 4ª colocação, está 11 atrás do líder Botafogo, que venceu na 27ª rodada e tem 56 pontos. Dessa forma, uma vitória sobre o Grêmio faz com que o Flamengo volte a ficar 8 pontos do topo e com jogos a menos. O Flamengo tem um jogo a menos ainda contra o Internacional. O Botafogo venceu o Fluminense ontem por 1-0. Lembrando que o Fortaleza também ganhou do Bahia. Foi bom para o Flamengo, entre aspas, porque o Bahia não encostou mais. Motivo número 2, ficar dentro do G4. No mesmo instante que busca a liderança, o Flamengo também precisa ficar de olho na própria vaga, isso porque o Flamengo tem 45 pontos, é seguido de perto pelo São Paulo, que tem 44 na 5ª posição. Portanto, caso não vença o Grêmio e o time paulista derrote o Internacional em casa, o Flamengo cai na tabela e sai do grupo dos 4 primeiros. Isso é muito preocupante. Mesmo se não vencer o Campeonato Brasileiro, tem que ficar ali entre os 4 primeiros, para garantir já a vaga da Libertadores do ano que vem. Já vamos pensar no ano que vem. Já vamos pensar assim. Motivo número 3, quebrar a sequência negativa sem vencer a 2 rodadas no Brasileirão. O Flamengo pode quebrar o momento negativo na competição. O rubro-negro aí vem de empate de 1-1 com o Vasco e de derrota por 2-1 para o Corinthians. Gente, para o Corinthians, que está lá na rabeira da tabela do Campeonato Brasileiro. Motivo 4, ganhar confiança. Uma vitória sobre o Grêmio neste domingo dá confiança para o elenco do Flamengo para o jogo de volta das quartas da Libertadores contra o Peñarol. Sendo assim, o time chegaria embalado a Montevidéu por um triunfo fora de casa no Brasileirão. Lembrando que os jogadores que vão jogar hoje contra o Grêmio são todos eles reservas, né? Não tem titular, mas mesmo assim seria uma motivação a mais para chegar lá em Montevidéu. Então, seguindo aqui, motivo número 5, opções para Tite. Com o time titular em preparação especial no Rio de Janeiro, o Flamengo encara o Grêmio com os reservas. Desse modo, o treinador tem a chance de ganhar novas opções para possivelmente usar no Uruguai contra o Peñarol, visto que alguns garotos têm a chance de se destacar em Porto Alegre. É o que nós esperamos muito, que os nossos garotos venham se destacar lá em Porto Alegre, venham fazer um bom jogo e venham trazer um resultado positivo, trazer os 3 pontos para o Flamengo se manter ali entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Esse jogo irá passar pelo Premier, né? Não vai passar na TV aberta, o jogo será às 18h30 pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Arena do Grêmio. Meus queridos, essas são algumas das informações que eu tinha para trazer para vocês. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!